Estamos orando a São Pedro, para ele segurar aí a chuva. E é uma alegria sempre, quando nos convidam, para que nós possamos trazer alguma reflexão em torno do tema proposto. Hoje muito apropriado, porque dentro da tradição cristã católica, que é a tradição principalmente aqui da nossa terra, é o chamado sábado de Aleluia. E eu sei que alguns de vocês, quando saírem daqui, vão fazer uma coisa muito feia. Não? Hã? Roubar galinha. Ah, mas roubava ontem, não é hoje mesmo. É hoje o dia de roubar. Menino, tu tá sabendo, né? Tudo bem. É de ontem para hoje. É de ontem para hoje. Assim eu sabia que tá dizendo que vai roubar hoje, mas tudo bem. Vamos lá. E além disso, tem uma outra coisa mais feia ainda que eu lembro da minha infância. Malhar o Judas. Malhar o Eu não Judas. posso nem sair na rua. Eu lembro pouca coisa da minha infância. Eu morava em Campo Grande, Recife, e lá perto de mim morava um delegado, que era persona non grata. Então, a turma aproveitava o sábado de aleluia e tome malhar o Judas, que era com a roupa do delegado, o boneco era feito inspirado no bendito do delegado. Então, eu cresci na minha tradição recifense, pernambucana, né? Então, era a chamada malhação do Judas. Mas é muito comum no Nordeste. Eu pergunto, tem alguém do Norte aqui, lá também? Alguém do De Norte? Ribeirão Preto. Ribeirão São Preto, Paulo. interior de São Paulo. Tradição tremenda. Então, Sudeste e Sul, né, nós temos, aliás, vamos dizer que é uma tradição, né? Muito bem. E eu gostaria de dizer a vocês que eu vou contar daqui a pouquinho um momento de Judas Iscariotes no plano espiritual em 19 de abril de 1935. Ele tem uma experiência que nós vamos trazer daqui a pouquinho, tá? Então, nós vamos conversar, e o título que foi dado, da ilusão à redenção do discípulo. Everaldo chegou aqui, quando olhou, disse, vai ver que é Paulo. Eu disse, não, meu filho, é Judas mesmo. A gente hoje vai falar sobre Judas Iscariotes. Então, é uma figura muito controversa do Evangelho, né? E a primeira pergunta é, para não ter desculpa, se é Judas ou se é Paulo. Quem é o discípulo iludido? Essa é uma expressão usada pelo querido irmão X, Humberto de Campos, na obra Boa Nova. Nós vamos nos referir a ela daqui a pouquinho também. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus. O Iscariotes vem exatamente da cidade, né? Iscariote. Então, ele era o único que não pertencia à Galileia. Interessante, né? Então, dos chamados 12 discípulos de Jesus, que compõem o chamado colégio apostólico, só ele não era da Galileia, tá? Ele conviveu com o mestre e com os demais discípulos pelo tempo que Jesus passou. Segundo alguns autores, 3 anos, outros 3 anos e meio, outros 4 anos, e aí quando a gente desencarnar, a gente vai saber do outro lado. Tá? Mas por enquanto, a gente fica entre 3, 3,5 ou 4 anos. Ele era o tesoureiro do grupo, aí começou a confusão. Porque ele tem, inclusive, a acusação de que ele, de repente, também passava a mão. Eu acho que aí, com todo respeito, não há provas contundentes, tem que apelar, né, para as instâncias, mas tem uns comentários acerca disso. Ele era tesoureiro do grupo e existe dentro do próprio Evangelho uma colocação de que o próprio mestre havia dito que ele tivesse cuidado com a bolsa, ou seja, cuidado com a questão do dinheiro. Mas vamos lá. O que caracteriza ele, segundo os estudiosos, é que ele era um espírito pragmático e objetivo. Ele era muito direto, muito objetivo, e ele desejava a libertação de Israel do jugo romano. Esse detalhe não é, vamos dizer assim, o traço principal, mas é um traço que vai pesar naquilo que o tornou mais conhecido.
que é exatamente a expressão você é um Judas. O que é que significa? Traidor, né? Então, essa expressão dele como traidor tem muito a ver com uma ilusão que vai aqui ser apresentada daqui a pouquinho, que o nosso tempo também não é tanto. Seu nome tornou-se, então, significado de traição até os dias de hoje. Então, até hoje, quando alguém quer dizer de outro alguém que foi traído, que mentiu, que enganou, diz você é um Judas, né? Apesar de algumas interpretações diferentes, seu nome é ligado à prisão e suplício de Jesus. Agora, coisas complicadas. Tornou o beijo um símbolo negativo. Então, o beijo de Judas, né? Que foi exatamente o código que ele acertou com os romanos para prender a Jesus. Após os fatos, arrepende-se, tenta reverter a situação sem o conseguir e se suicida. Existe uma mensagem no livro Pão Nosso, muito interessante, com base numa narrativa de Mateus, porque o que nós sabemos diante das Escrituras é que ele vai exatamente promover o beijo, aquela coisa toda, a delação, a traição. Vamos só fazer um exercício matemático de história e de contabilidade. Por quanto ele vendeu Jesus? 30 moedas. 30 moedas, certo? Era muito? Não, não era. E aí a gente começa a perguntar, mas peraí, o que Jesus valia era 30 moedas? Não. A gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente conversar, São Pedro, quando a gente conversar em torno da mensagem que está no livro Boa Nova, né? E aí, olha, ele aqui carregando o seu dinheirinho famoso. Então, nós vamos trabalhar esses momentos de reflexão em torno de duas narrativas. Primeira narrativa do livro Boa Nova, capítulo 24, e no livro Crônicas de Além Túmulo, capítulo 5, ambos da autoria do irmão X, que é Humberto de Campos, tá? Vamos começar por Boa Nova. É linda a narrativa. Aliás, Boa Nova, Terezinha deve ser fã também, né? É o meu livro de juventude espírita. Da metade, né, do pessoal que a gente conhece. É um livro maravilhoso. E nessa narrativa, Jesus estava entrara em Jerusalém. Mas Jesus não dorme em Jerusalém. Ele dormia em Betânia. Ele ia dormir em Betânia, na casa dos irmãos Lázaro, Maria e Marta. Muito bem, então, o que vai acontecer? Estão caminhando Judas e Tiago, irmão de João, Tiago menor. O que acontece? Papo vai, papo vem. O que foi que aconteceu quando Jesus entrou em Jerusalém? Ele foi o quê? Ovacionado, né? Ovacionado, aquela coisa toda, toda aquela homenagem a Jesus, a multidão. Muito bem. E aí Judas já começou a ficar mais nervoso ainda. Eu acho, viu, Rodrigo, que ele tinha ansiedade. Ele tinha ansiedade. Porque ele foi conversar logo com Tiago e o que é que ele faz? Ele faz uma avaliação ali naquela conversa da personalidade de Jesus. Que é o que a gente faz, né? Sempre a gente faz em relação às pessoas. Então ele diz, Jesus é bom, Jesus é puro, Jesus é generoso. Mas se ele fosse nordestino, ele ia dizer, mas Jesus é meio bobo. É meio bobo. Porque olha, a multidão. Então ele viu naquele momento o quê? A oportunidade de tomar a situação nas mãos. E aí Tiago dizia, não é isso não, Jesus veio para o coração. Ou seja, o diálogo entre Judas e Tiago é muito interessante. É Tiago dizendo que Jesus veio para o coração, Jesus veio para a alma, o reino não é desse mundo, que ninguém poderia tirar aquela autoridade de Jesus, que se ele fizesse alguma coisa, ele tivesse cuidado, que não era isso, não adiantou de nada, porque ele estava o quê?
Ele estava atinando, né? Ele estava, e quando ele ouve Tiago, né? Mas ele não, no popular, ouviu, mas não escutou, não entendeu, não aceitou. E aí o que é que acontece? À noite. À noite, as noites. Eu também não dormi essa noite, só porque tive uma notícia chata. Aí fiquei sem dormir, imagina, né? Então, a noite, ela é amiga de coisas boas, mas também é um momento difícil, né? Às vezes, a gente passa noites e noites e noites e vamos lá. E aí, a noite é que ele ficou excitado, já sei. Eu vou, no popular, mexer com os meus pauzinhos, os políticos, o sinédrio, e eu vou tomar nas minhas mãos as rédeas de um movimento revolucionário. Qual era a característica dele? Era exatamente a característica de querer a libertação em relação a Roma. Então, ele não contou conversa, articulou tudinho e no outro dia, lá foi ele e fez, depois de longas horas, o contato com o Sinédrio para o quê? Para articular algo muito grave. O que era esse algo muito grave? Era a prisão de Jesus e ele mesmo, ou seja, Judas, ele deveria assumir uma espécie de coordenação do movimento. O que foi que ele pensou? Prende Jesus, e Jesus fica lá presinho, bonitinho, tá? E aí eu assumo o quê? A liderança, e depois, como eu vou ter poder, eu solto Jesus, eu liberto Jesus, e Jesus fica no papel dele, no popular, manipulação política. Era isso que ele queria fazer. Ele, como um nome importante, ele que deveria assumir essa função, e Jesus lá, coitadinho, né, na visão dele, bem bonitinho, bem generoso, bem puro, né, bem santo, mas ele coordenando, e ele dizia, Israel precisa de um Messias libertador. Mas libertador de quê? Libertador de Roma. Não era libertador das consciências, não era um libertador moral, era um revolucionário. Mas ele sabia que Jesus não tinha esse perfil, e desse perfil seria ocupado por ele. Enquanto Jesus ficava bem bonitinho ali, no seu papel, estimulando o amor, a caridade, tudo, mas ele na coordenação do movimento. Então, tudo devidamente articulado, ele vai lá no Getsemane, e aí dá o famoso beijo de Judas para identificar quem é Jesus. Qual foi o grande espanto de Judas? Jesus não reagiu. Não reagiu. Porque ele esperava o quê? Olha, ele acompanhou Jesus entre 3 e 4 anos. Vamos para 3,5. Viu que as curas, os milagres, algumas vezes Jesus desaparecia quando certas circunstâncias pareciam que iam levá-lo a uma situação mais delicada. E de repente Jesus deixa que a coisa siga o seu rumo. Ou seja, da quinta-feira, a chamada Quinta-feira Santa, e ele não vê o que ele esperava, que era exatamente o fato de que Jesus teria para ele uma reação. Mas ele não viu a reação, e aí o que é que ele fez? Ele percebeu que a coisa caminhava fora do controle dele, e percebeu, pior ainda, que o processo romano era um processo extremamente o quê? Violento. A coisa era feia. E aí, naquela hora em que ele percebe que não deu certo o que ele queria, o que é que ele fez? Quem imagina? Ele volta ao Sinédrio, ele volta junto àquele grupo que havia prometido mundos e fundos para ele, um papel, uma autoridade, enfim, um cargo. E aí, então, quando ele chega, a resposta é muito clara. Emmanuel comenta no livro Pão Nosso, isto é contigo. Ele quis, no popular, reverter o negócio, devolver as 30 moedas
A essa altura, o que acontecia? O Sinédrio já tinha atingido o seu objetivo. Pegou no popular Jesus. Jesus, muita gente alimenta sempre, né, a narrativa do Jesus metafísico, tudo bem, do Jesus, né, filho de Deus, mas existe uma corrente de pensamento que coloca muito claro. À época, Jesus é um subversivo. Subversivo. As ideias dele não casavam nem com o poderio romano e muito menos com tudo aquilo que os judeus, em especial os anciãos do templo, eles operavam, divulgavam. Então, no popular, Jesus, só para dar um exemplo, ele inverte a pirâmide social. Quem são bem-aventurados? São os ricos? São os poderosos? Quem são bem-aventurados? Jesus começa o Sermão do Monte declamando um verdadeiro poema subversivo. Bem-aventurados os que choram, os pobres de espírito, e aí lá vai a reca, né? Ou seja, quem não tinha prestígio nenhum. E ele então coloca, ele faz essa inversão que é muito importante. Bem, para Jesus, Deus não quer, está lá no discurso dele, Deus não quer sacrifício. O que é que ele quer? Misericórdia. Jesus toma o samaritano como exemplo de prática de caridade. Ou seja, tudo aquilo se fazia acompanhar de mulheres, muitas mulheres que na época também não eram lá muito prestigiadas, ok? Então vivia cercado de mulheres, de crianças. E aí nós vamos encontrar exatamente no Boa Nova o diálogo de Tiago com Judas, e Judas dizia: eu só vejo o Senhor cercado de leproso. Se fosse hoje a gente dizia assim, catarrento, né? A gente diria, mas sem ser, tá? E aí então ele diz, só vejo a pobreza com ele. Jesus não tem, era a grande crítica que ele apresenta a Tiago, não tem nenhum interesse de conquistar os poderosos. Não tem nenhum interesse em ser o quê? Vamos dizer assim, acolhido, né? E Judas tinha certeza, Israel não se libertaria sem o apoio exatamente dos poderosos. Então, o que é que acontece? Jesus preso, eles já tinham conseguido. Roma também já estava ali na boa política, né, de acalmar os judeus, em especial a elite religiosa judaica. Então, a situação ficou extremamente difícil. Então, na hora que ele foi reverter, a turma disse, não, nada disso. Quanto tempo durou o julgamento de Jesus? Ele foi preso na quinta. E aí? Foi preso na quinta. E agora? Morreu quando? Na sexta. E morreu. E a crucificação começou que horas? 9 horas da manhã. Tudo bem, meu jovem. 9 horas da manhã. Quando deu 3 da tarde, Jesus já estava morto. Certo? Mas o que é que acontece? Judas entra em crise. Não conseguiu. E percebeu exatamente o quê? Que aquelas promessas eram promessas somente para enganá-lo e conseguir o quê? Realmente prender a Jesus. O que é que ele faz? Todo mundo conhece a história. Ele entendeu que o caminho era o quê? O suicídio. O caminho dele, para mostrar a Jesus que ele estava arrependido, era o suicídio. Vamos para outra narrativa, agora de Crônicas de Além-Túmulo. É belíssima. Capítulo 5. 19 de abril de 1935, era uma sexta-feira da paixão. E o nosso autor, irmão X, é o Humberto de Campos, escritor e repórter. E lá no plano espiritual, né? Ou seja, não tinha passagem da Latam, não tinha passagem da Gol, né? Ele conseguiu, se levitou e ele foi para lá, dentro da narrativa. Ele foi. E quando ele está lá, exatamente em Jerusalém,
ele vê o Getsemane, ele vê o Gólgota, ele vê ali no meio o Rio Jordão como se fosse uma grande lágrima, né? E ele então vê um personagem sentado numa rocha, né, no plano espiritual. Uma voz sopra para ele, é Judas. Ele, como? É Judas. Judas Iscariote, sim. Olha, não é a desencarnação que afasta a gente da curiosidade, é? Ele disse, eu não vou perder o quê? Uma chance dessa, uma oportunidade. Chega perto e pergunta, o senhor é Judas? Ele disse, em pessoa, Judas. Iscariotes, podia ser Judas da Silva, né? Judas Oliveira. Ele mesmo disse, o senhor está aqui. Ele disse, sempre venho na sexta-feira, né, que a cristandade recorda a sexta-feira da paixão, eu venho para que eu possa ver a transitoriedade da justiça humana. E ele ficou louco assim. Me diga uma coisa, mas o repórter triste, viu? Ele disse assim, aquilo que diz o Evangelho, o Novo Testamento sobre o Senhor, é verdade, tudo? E ele diz em grande parte. Só que os evangelhos não observaram as tricas políticas, tanto do sinédrio judaico, quanto do governo romano. Mas eu me enganei. Mas a conversa é tão bonita que vocês podem buscar na internet, dá para ler. Quando ele diz assim, mas hoje, naquela época, 1935, os homens continuam vendendo e traindo a Jesus. Aí o irmão X diz, e não se matam. É mesmo. Se fosse hoje, dizia assim, com requintes. Cada dia a gente crucifica mais, a gente vende mais, a gente cria essas situações mais delicadas. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, ele vai dizer nesse momento importantíssimo, que é exatamente aí, ou seja, é na sexta-feira que ele, o Judas, comparecia para, vamos dizer assim, rever as paisagens, rever as lições, né? Rever tudo aquilo que ele teve a oportunidade. E ele conclui a conversa dele com o nosso irmão X, dizendo que depois de sucessivas experiências expiatórias, que não são detalhadas, mas a gente sabe que existiram, ele consegue, enfim, numa fogueira inquisitorial, resgatar aquele seu débito, e aí do discípulo iludido, nós vamos encontrar um outro momento, que é o momento da grande redenção desse espírito. É por essa razão que nós, então, temos um outro momento, em outro livro, que é esse aqui. Leon Denis escreve Joana d'Arc. Para quem está chegando hoje, para quem não é espírita, nós, enquanto espíritas, somos defensores da ideia da reencarnação. Reencarnação voltada de novo no corpo, ou seja, contamos, é o mesmo espírito, a mesma individualidade, mas contando com a experiência reencarnatória das existências. Aí nós vamos encontrar o outro capítulo, que era do discípulo iludido, ao agora discípulo o quê? Em redenção, transformado. E aí a gente vai um pouquinho para a história. Quem conhece um pouco a história da prezada Joana d'Arc? Nasce numa aldeia. Diga aí, Everaldo. Diga aí pra gente. O que é que aconteceu com ela? Não foi não. Foi queimada. Foi queimada. Mas ela nasceu numa aldeia, a famosa aldeia de Dom Remy, né? E ela era analfabeta, porque naquela época as mulheres não estudavam, não havia. Era preciso, ainda do século XVII, para que o espírito de um padre francês maravilhoso chamado Fenelon, que tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, pudesse lutar pela educação das mulheres. Muito bem. Então ela nasce numa aldeia.
Por volta de 12 anos e meio para 13 anos, eclode o quê? A mediunidade. E ela ouve, em especial, Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. E eles começam a prepará-la, dizendo que ela aguardasse, porque ela tinha uma missão a realizar ali na terra, na França, na Europa. Muito bem. Aos 17 anos de idade, a coisa chegou no nível em que eles disseram para ela, vá procurar, né, o rei da França, que no caso estava numa confusão na chamada Guerra dos 100 Anos, que não foram 100 anos, foram 116 anos. Por quê? Porque Carlos IV da França, ele, né, desencarna, não deixa filhos. E o que ocorre? O rei da Inglaterra, que eu acho que é Eduardo V, né, ele diz assim, opa, a pessoa não tem, ele não deixou filhos, eu é que vou ser o quê? O rei, vou juntar, né, a França, anexar, já tinha 2 terras francesas que ele já estava, vamos dizer assim, dominando. E ele diz, não, agora a França vai me pertencer. Mas acontece que era por linhagem feminina. Linhagem feminina não se aceitou. E a França começou, mas só que a França, os exércitos franceses já não aguentavam mais, exatamente em defesa das 2 regiões francesas que a Inglaterra, né, já dominava. Então, o que vai ocorrer? A figurinha da famosa aldeã analfabeta, totalmente, vamos dizer assim, né, conduzida pelas forças espirituais de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, ela simplesmente vai e consegue convencer o rei, né, que ela iria à frente dos exércitos. Veste-se com a armadura, corta o cabelo, e aí há uma pergunta que não quer calar. Será que a criatura foi para o campo de batalha lutar? Dizem os historiadores que não. Ela não carregava propriamente as armas, ela carregava um estandarte, porque seria até complicado. Ela então vai à frente, foi ferida diversas vezes. Ela consegue convencer o rei e consegue principalmente reverter uma cidade sitiada, a região de Orleans. Ela consegue em poucos dias, então, de repente, tudo se modifica, porque não é possível não, né? Imagine com o machismo que nós temos hoje, naquela época, os soldados verem uma menina, embora ela fosse corpulenta, parece, né? E ela, então, à frente, aprendeu a cavalgar, né? Porque nem isso ela sabia, era realmente muito, né, sem experiência. E ela, empunhando o estandarte, ela dizia assim, Deus quer que a França seja liberta, que a França não se submeta ao domínio inglês. Pronto, até hoje a briga, vocês sabem que, né, eles não se dão bem, né? Até hoje a situação entre eles é meio tensa. Então, ela ia à frente, era ferida, acho que os cabamachos, né, os machos alfas, como se diz, ficavam impressionados, e mesmo estrupiados, eles iam, lutavam, e ela consegue, em pouquíssimo tempo, reverter uma situação de mais de 6 meses de domínio inglês. Então, ela começou a se tornar o quê? Famosa. Não se tornou influencer digital, mas que a presença dela era alguma coisa fantástica, e todo mundo, o quê? Todo mundo, e aí ela começou, né? Não, o Carlos vai ter que assumir, tá? Nada da gente passar para o domínio inglês. E é muito interessante uma frase dela. Quando questionava, ela dizia, eu nasci para isso. Esse é o papel que eu tenho na minha vida. Não tem umas pessoas que são assim, né? E você diz assim, meu pai do céu, o que é isso? Né? A pessoa tem certeza. Ela dizia, a vida é para a gente viver de conformidade com o que a gente nasceu para fazer. E o que é que acontece? Ela se torna, durante 2 anos, a grande liderança militar, dos 17 aos 19, até que os borgonheses, vocês sabem que em todo canto tem a turma do contra. Os borgonheses eram franceses, mas eram a favor dos ingleses.
Sabe o que é que fizeram? Prenderam, venderam. Lembra alguma coisa? Eu não sei se foi por 30 moedas, viu? Mas venderam aos ingleses. E ela dizia, era público, eu ouço vozes. São as vozes divinas que me direcionam. E aí a turma disse, bom, deve ser bruxa. Claro, naquela época, né? Então, vai ser bruxa, vamos matar. Então, resultado, ela passa por um interrogatório, passa por algumas torturas, e ela é morta, né? Ou seja, ela é queimada, certo? Em 41, se não me engano. Então, 31. Então, o que é que vai acontecer? No momento, né, em que ela está sendo queimada, aí pergunta a ela, qual é o seu último desejo? Ela disse, me mostre Jesus no crucifixo. E quais foram as suas últimas palavras? Jesus. 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 Bem, acontece com ela o que acontece na vida. Ficou muito feio para o rei Carlos. Ele não moveu uma palha. Quer dizer, foram franceses. Tudo bem que eram franceses, também traidores, mas ele não moveu uma palha. E aí, tudo que era imortalizado em relação a ela, os quadros, as pinturas, e ela como o quê? Uma bruxa, uma herética. E aí, o que é que aconteceu? Passados pouco mais de 20 e poucos anos, todo um processo de novo, e a própria igreja, né, que fez um serviço ao quê? Cancelou. Não, está tudo errado, não foi isso não, tá? E no início do século XX, acho que lá por 1920, ela foi canonizada e é uma das padroeiras da França, certo? Então o que ela diz ao nosso prezado, né, irmão X, aliás, o que ele diz, né, Judas, lá naquela entrevista que está no livro Crônicas de Além Túmulo, foi exatamente isso. Ele diz que com o testemunho de fidelidade a Jesus, passando pelas torturas, enfrentando, né, a fogueira, aquele espírito se liberta, vamos dizer assim, daquela problemática, né, de Judas Iscariotes, e agora é um espírito que recebe o ósculo do perdão consciencial. Então, mais ou menos aí é a história. Então, para a gente poder caminhar, porque o tempo ruge, quais são as grandes lições que a doutrina espírita nos apresenta quanto à temática Judas / Joana d'Arc? Primeiro, errar faz parte da caminhada humana. Há estudiosos que dizem que ele errou por ilusão, por cálculo, embora outros já, né, mais endurecidos, não, estava predestinado. Mas ninguém nasce para nós predestinado ao erro. Porque o que é que ele apostava? Ele apostava que Jesus, se quisesse, dizia, tchau e bênção, fica aí que eu vou embora. Não. Então, o que surpreende a ele é a atitude passiva de Jesus. Jesus se deixa conduzir. Então, errar faz parte. E a grande questão é, toda vida que a gente malha o Judas, o que a gente está fazendo? Hã? Condenando. A gente está condenando. Condenando quando nós, o quê? Também erramos. Né? Também nós cometemos essas situações, não é isso? Mas há uma afirmativa de Jesus que é muito importante para nós nesse momento. Foi o que Jesus disse certa feita. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Inclusive, Judas. Na nossa literatura, porque não dá tempo, é muita coisa, mas tem muita coisa interessante. Amélia Rodrigues, Maria Dolores, Vinícius, Francisco de Paula Vitor, são autores que lembram, em especial tem uma de Amélia Rodrigues, que seria exatamente Jesus acolhendo a Judas, né, quando ele comete suicídio.
Outro, Maria Dolores, Maria, a mãe de Jesus, atendendo, socorrendo, né? E diz que até hoje, conforme os relatos de memória de um suicida, até hoje ela é esse espírito extraordinário que desenvolve no plano espiritual todo um trabalho de socorro aos espíritos suicidas. Então, o que é que ocorre? Nós somos muito duros, nós somos muito duros. E aí a gente lembra que nós continuamos a vender e atrair o Cristo diariamente. Essa é a lição que nós temos que buscar. E a gente não se mata por isso, não. Porque Judas, ele fez no popular, mas ele entrou numa crise, teve um surto e entendeu que a única maneira que ele tinha de responder era exatamente destruindo a sua própria vida, já que ele viu todo o processo de dor e de sofrimento do Cristo. Então, é muito importante lembrar isso. E outra coisa, Judas se redimiu do erro pela transformação moral. Alguns de vocês podem indagar. E no Espiritismo, a gente não comemora, a gente não faz as comemorações da chamada Semana Santa, não como a tradição, por exemplo, católica faz. Porque dentro da tradição católica, em especial, a Páscoa, que o nosso Gleb vai falar sobre Páscoa, né? Vai falar sobre o homem na Páscoa, então a gente vai ter a oportunidade de ver muitas outras colaborações de companheiros nossos, mas a celebração da Páscoa, que originariamente é uma celebração judaica, né, da libertação do povo, né, aquela situação toda da escravidão no Egito, e alguns autores dizem que, porque todo mundo é curioso, diz que a criança é um sujeito muito curioso, né? Aí a criança olhou para a mãe e disse assim: o que é que tem o ovo a ver com a Páscoa? E o coelho? Coelho não põe ovo. A criança é sábia, né? Então, primeiramente, ovo e coelho não tem a ver com Páscoa judaica. Tem a ver com as chamadas celebrações anteriores, inclusive, mas ao processo de quê? Ao inverno sucede-se a primavera. E o sentido de vida, ovo. Sentido de vida e coelho, porque haja, né? Tanto é que chama as mulheres nordestinas de coelhinhas, né? Então, as coelhinhas aí que, né? Eu uma vez estava na sala de aula, lá em Goianinha, fui procurar saber quem é que tinha quantos filhos, coisa e tal, só para fazer igual a Marco. Abri a janela aqui, viu, Marquinhos? Em homenagem a você. Aí, uma disse: eu tenho 6, bem tímida. 6. A outra disse: 10. A outra 12, foda-se. A outra 15. E assim foi. Aí tinha uma senhorinha, bem velhinha, numa cadeira de rodas. Aí todo mundo ria e olhava para ela. Eu digo: eu estou fazendo papel de peixe, essa mulher vai me dar uma rasteira aqui. Dito e feito, quando chegou em 20, eu disse: não é possível que alguém aqui tenha passado dos 20. Ela... Eu disse: quantos filhos? Ela disse: 25. Eu digo: fala-me Jesus, metade da população de Goianinha que foi gerada aqui foram vocês. Então, né, é coelho mesmo, né? Então, ovos e coelho, nada a ver com a Páscoa judaica, né? A Páscoa judaica é outra coisa, os pães ázimos. E tinha uma história, essa pega, viu? É verdade, essa pega. Era uma tradição pegar um cordeiro, bichinho, né? Quem gosta de comer? Quem gosta de comer cordeiro aqui? Eu não suporto, eu sinto o cheiro do bicho. Aí, o que é que acontece? Pode me convidar uma vez para comer, desde que eu não sinto o cheiro do bicho. Aí, o bicho passava a semana todinha a família. Sabiam dessa? O cordeirinho ali, né? Zezinho, né? Biozinho, não sei qual é o nome. E aí, então, a família se apegava ao bichinho. Aí Aí depois o quê? Matava o bichinho. Então isso era uma coisa o quê? Dolorido, né? Porque não gostava do bichinho, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu comi coelho, eu não sabia, né? Uma amiga minha, muito danadinha, Sandra, gostasse aí? Gostei, menino, que frango delicioso. Eu disse: é frango não. Não. E o que foi que eu comi? Ele olhou para mim e disse:
de olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo bem leve, eu sou o coelhinho. Eu só fiz rir, mas a minha amiga de junto saiu e foi vomitar. Então, a família criava o bichinho, engordava o bichinho, matava o bichinho. Então, o sentido de Páscoa judaico, que vai ser recordado aqui, era de sacrifício. Aí, vamos agora para a igreja. Jesus seria o quê? O cordeiro sacrificado. Aí é um problema, porque nós não aceitamos essa ideia de que, de repente, a crucificação fosse o quê? Um sacrifício do cordeiro, que era Jesus. Aí a gente fica uma coisa estranha. Deus, eu quero. E ainda aparece aquela declaração, né? Pai, que tem controvérsias que ele teria dito, por que me abandonaste? Quem estava junto na cruz era João. João não fala nisso. Porque a gente sabe que há muitos enxertos, muitas colocações, certo? Aí não dá. E aí o que é que acontece? A percepção, hoje já, muitas pessoas têm uma outra percepção, né, aí da crucificação, dizendo que a mensagem da cruz é uma mensagem que envolve amor, perdão e transformação. Vamos lá. Vamos começar pela última, transformação. Qual é o momento que aparece isso? O diálogo de Jesus com o chamado bom ladrão. O que é que acontece com o famoso bom ladrão? Ele percebe que Jesus o quê? Não era um criminoso, não era. Eu tenho vontade, quando desencarnar, de saber a história do mau ladrão. Eu tenho uma curiosidade para ver se está escrito lá, onde ninguém escreve sobre ele, meu Deus do céu. Mas o bom ladrão, ele então vai dizer que ele o quê? Que ele não. Ele sabia que Jesus não merecia aquela situação. Então ele se transforma. Daí a famosa expressão, ainda hoje estarás comigo no reino. Não é a felicidade assim, gratuita. Chega, gente, está liquidando aqui. Não, não é isso. Mas é o quê? Essa mudança mental, essa mudança de atitude, essa compreensão, é esse o grande e o primeiro grande passo do processo. Onde é que está aí o perdão? Em que momento? Na hora que Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Né? E o amor? Tudo. Mas principalmente quando ele olha para Maria e João e diz, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Essa é a grande proposta da família universal. Por isso, perdoe, Ana Doroteia, o tempo, e até sugeri que o livro dos Espíritos ficasse para outra oportunidade. Né? Mas o que acontece, né? Gibran, quem conhece o grande Gibran, grande poeta libanês, radicado nos Estados Unidos, ele diz assim, é lastimável que a humanidade se comporte como uma carpideira. O que é carpideira? As mulheres que choravam contratadas. Eram que ganhavam dinheiro. Eu pensei que não existia isso. Hoje, ou algum tempo, tem, sim, tem. Você viu na Grécia? Mas aqui tinha um grupo de um amigo meu que dizia assim, eu trabalho com circo, com não sei o quê, e com velório. Trabalho com o quê? Velório? Aí ele disse, sim, velório. Eu disse, como assim? Ele disse, a gente tem carpideiras. Como é? Isso é coisa de 1900 e votos. Quem é pernambucano aqui sabe. Antigamente, viu? Bem antigamente. Ele disse, como é que funciona? Ele disse, é o seguinte, a gente é contratado para chorar em velório que não tem ninguém. Ou que o defunto era tão odiado
que ninguém vai para chorar. Aí a gente vai e chora. E como é que faz? E leva assim, um casal, ou então um casal e uma criança. Aí em determinado momento, aí a mãe, assim, catuca o menino, belisca o menino. Aí o menino começa a chorar. Né? Aí o homem dá uma catucada aqui no ombro dela, ela começa a chorar. Ele chora também. Gente, eu não acredito que isso exista no mundo. Essas cartas dele. Aí Gibran diz que a humanidade, grosso modo, é falsa. Porque vai chorar pelo Cristo como se fosse carteira. Mas a mensagem da cruz é luz. A mensagem da cruz é a maior notícia que a humanidade teve. E quem deu essa notícia? Quem deu? Bora, senão não lancham. Quem foi que deu a notícia? Jesus ressuscitou. Quem foi que deu? Maria de Magdala. Ela foi na frente com o perfume, vinha mais 3 atrás, tá? Ela foi na frente, não viu o quê? Nem a pedra afastada, e nem o corpo do Senhor. Então o autor, acho novamente ele é inglês, mas o que é que eu posso fazer? Tenho que lutar contra meus preconceitos. Né? Longfellow diz que a maior notícia da cristandade foi dada pela mulher. Foi Maria de Magdala que disse: Jesus ressuscitou. O que é que significava isso? A mensagem da Boa Nova é verdade. Porque ele havia dito: destruí este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Sexta, sábado, domingo de Páscoa. Então, meus queridos amigos, estimados irmãos, há um chamamento importantíssimo para nós. Esqueçamos, sob o ponto de vista de nos fixarmos. Então, pode esquecer totalmente, mas a gente vai ter uma outra atitude. Vamos descrucificar Jesus. A mensagem do Evangelho é mensagem de vida. E vida, como ele dizia, vida em abundância. É claro que a gente deve fazer, e eu vou trazer aqui uma informação que alguns vão achar estranha. No livro Deus Conosco, uma mensagem bem específica de Emmanuel para Chico Xavier, sugerindo suspender uma reunião na sexta-feira da paixão. Olha, o Espírito sugerindo suspender a reunião na sexta-feira. Eu mandei para 2 amigos meus, eles ficaram loucos. Eu nunca vi isso, depois está na mensagem. O Emmanuel diz: neste dia, eu e alguns outros espíritos nos recolhemos, porque são perturbadoras as comemorações em torno do Cristo crucificado. Está no livro Deus Conosco. Então, nós gostaríamos de fechar este momento dizendo: a maior homenagem que nós podemos fazer é tirar Jesus da cruz. E lembrar com Maria a sua mensagem, porque, só para fechar, ele esteve com os discípulos. Inclusive, hoje à noite, quem quiser assistir, uma grande amiga minha estará, Malena, e Marcon, estará participando do Evangelho do SEIC, Centro Espírita de Alfonso Correia, 10 para as 10 da noite, canal do YouTube, Mansão do Caminho também. Ela vai falar sobre a pós-ressurreição. Então, a pós-ressurreição, só para vocês terem uma ideia, a gente fechar, que eu estou falando mais que a mulher da cobra, né? Foram 11 aparições em 40 dias. E alguém pode achar interessante. Por que 40? Era o número considerado máximo. Tanto é que Paulo diz: eu levei o açoite de 40 menos 1. Era assim, que ele achava que era o máximo suportável. É a simbologia dos 40. E o que vai acontecer nesses dias? A última aparição do Senhor, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 28, se o juiz ainda está funcionando, tá bom? O meu é 28 mesmo? 28, Mateus 28. O que é que ocorre?
Jesus aparece no cume do monte, e o evangelista Mateus vai reproduzir somente um pedacinho da fala, em que Jesus diria: ide e evangelizai a todas as gentes. Era a mensagem universalista. E é por isso que ninguém entende como é que o cristianismo nascente tem centenas, não, milhares de heróis que doam a sua vida pela certeza da imortalidade. Vou encerrar, minhas lindas, ok? Desejando que amanhã nós possamos dizer: Senhor, nós queremos que Tu ressuscites a nós do erro, a nós das nossas culpas, das nossas situações equivocadas e principalmente, Senhor, que Tu possas, como fizeste com Maria, aparecer no diálogo, que o irmão X diz que foi o maior diálogo do mundo, 2 palavras, quando ela pensa que é o jardineiro e ele olha para ela. Eu imagino o tom de voz que ele usou para só dizer: Maria. Só isso. Ela olha, o reconhece e diz: Rabone, que significa mestres. Então, a imortalidade triunfante é a grande mensagem que o domingo de Páscoa deve trazer para os nossos corações. Ok? Obrigadão. Falei mais que a mulher da cobra.